dos apóstolos, uma igreja em missão, uma igreja em saída, em que saiam 2 a 2. Eu preferi pegar o exemplo deste Jesus que passa em Samaria. Encontramos, sobretudo, os 4 primeiros versículos deste capítulo. Certamente não nos deteremos apenas nestes poucos versículos, os 4 primeiros, mas eles servirão como ponto de partida, como ponto de referência para compreender o significado do complexo episódio da viagem missionária de Jesus na terra dos samaritanos. E esta viagem é uma viagem de uma missão adiante. Nesta reflexão, gostaria de sublinhar 3 ideias retiradas desses 4 versículos, os primeiros 4. Eu li quase tudo para termos a ideia, porque aqui e lá vou tentar um pouco, mas esses 4 eu penso que é indispensável para a nossa igreja hoje. A primeira ideia é a missão de Jesus na Judeia, para sublinhar 2 elementos característicos da sua missão, de batizar e fazer discípulos a ser sinal, convidado a ser sinal da consolação. O segundo, a passagem de Jesus pela Samaria como vontade misteriosa de Deus. Enfim, a Samaria como lugar teológico da missão adiante de Jesus. A periferia existencial e geográfica como lugar teológico das nossas escolhas missionárias e pastorais. Quais são esses 3, 4 versículos? Eu vou repetir de novo. Quando o Senhor soube, não com a tradução, com outra tradução, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais do que João, embora não fosse o próprio Jesus que batizava os seus discípulos, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Por isso, teve de passar a Samaria. Notemos, antes de mais, que o chamado Evangelho da Samaritana, tomando de empréstimo a expressão de Filipe Daconé, para se referir ao 4º capítulo do Evangelho de São João, abre com uma dupla introdução narrativa. 1 a 3 e 4 a 6. Enquanto os 3 primeiros versículos, 1 a 3, são como um epílogo narrativo ou uma nota histórica que procura ligar e religar os acontecimentos narrados em João 3, 22 a 36, outros versículos 4 e 6, introduzem diretamente o episódio da Samaritana. Temos estes 4 versículos. Estamos num estudo quase exegético e vamos usar também alguns termos que nos ajudam também. Temos este epílogo narrativo, onde quer ligar a narração precedente com a outra, dando alguns elementos históricos, e depois outra parte onde introduz a nova narração. Neste estudo, não faremos esta distinção narrativa. Fizemos alusão para sublinhar a relação entre estes primeiros versículos e o capítulo anterior. E aqui queremos falar da missão de Jesus na Judeia. Depois da sua missão na Galileia, e precisamente em Caná da Galileia, capítulo 2 do Evangelho de João 1 a 11, Jesus dirige-se oficialmente durante a Páscoa para a cidade de Jerusalém. Capítulo 2, versículo 13. E mais precisamente para o templo, 14 a 24. É por ocasião desta viagem que Jesus tem um encontro com um dos chefes dos judeus,
o Nicodemos. O capítulo 3 do Evangelho de João. A missão de Jesus está enquadrada no dinamismo indicado como um movimento de um lugar para o outro. Galileia, Judeia, Galileia, como base da afirmação do nosso querido teólogo que a missão é dinâmica. Na Galileia, na região periférica a norte da Palestina, a população mista, isto é, região onde viviam as antigas tribos de Israel, que segundo a ortodoxia judaica de Jerusalém, se tinham contaminado com os povos vizinhos com a sua religião pagã, eram quase povos contaminados. Não estamos em Jerusalém, onde tem um templo, onde estão os judeus puros. Estamos no norte, estamos na Galileia. Para sublinhar a inutilidade da Galileia perante um judeu, basta recortar a frase desdenhosa de Natanael: de Nazaré pode sair uma coisa boa? Para Natanael, a ligação Messias da Galileia, para Natanael, a ligação entre o Messias e o Nazaré parece improvável. Não se podia esperar um Messias que vem da Galileia. No entanto, a Galileia é, sem dúvida, um ambiente em que a missão de Jesus mais provavelmente terá lugar. Para João, foi em Cana da Galileia que Jesus iniciou os seus sinais. Lá onde praticamente eram desprezados, Jesus vai iniciar, segundo o Evangelho de João, a sua missão lá. Lucas não é assim, mas o evangelista de João vai iniciar lá. Então já estamos aqui num contexto. Pelo contrário, a Judeia, mais precisamente Jerusalém, é o coração das instituições israelitas, lugar de concentração do poder político e religioso. É, no quarto evangelho, a zona que ameaça a missão de Jesus. Lá, a zona dos pagãos, Jesus privilegia a zona dos pagãos. Vai fazer o primeiro grande sinal na Galileia, em Cana da Galileia. Mas no sul, na Judeia, onde há concentração do poder religioso e esperam intensamente o Messias, é lá onde Jesus vem ameaçado. E, portanto, a sua missão profética e messiânica vem praticamente rejeitada. Depois destes acontecimentos, Jesus partiu para a Galileia. De fato, já não queria passar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estamos no capítulo 7, 1 a 2. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais outra vez lá? E por que estamos a procurar o lugar teológico da missão ad gentes? Mas por que não em Galileia e por que não na Judeia? E por que Jesus vai fazer uma escolha radical? E por que Jesus tem que passar pela Samaria? E o que quer dizer isto para a nossa igreja local? Passar pela Samaria. As escolhas do norte e do sul. São as implicações e são esses um pouco dos desafios desta viagem de Jesus. Tanto as instituições políticas como as religiosas de Israel são hostis à pessoa e à missão de Jesus. No versículo 1, fala-se da razão pela qual Jesus deixou a Judeia, porque tinha chegado aos ouvidos dos fariseus que Jesus estava a exercer uma atividade concorrente com João. Mas a grande reação está no capítulo 5, versículo 16. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas ao sábado. Esta é a primeira vez no Evangelho joanino que se indica a posição forte da parte deles. Para ilustrar a reação, é utilizado o verbo dioko em grego,
que na forma transitiva significa afastar, perseguir, acusar. Se o termo assume este último significado, a afirmação adquire um valor prolético, com a função de indicar tanto a origem desta hostilidade, como a sua evolução futura, que até leva à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Judeia, Jesus é objeto de hostilidade e perseguição. E, no entanto, Jesus, identifica-se como judeu, apesar de não ser reconhecido como tal. Até agora, a Judeia é o lugar do fracasso da pregação de Jesus aos judeus. É o lugar do vazio. É o lugar da incredulidade do povo. É o lugar do encontro infrutífero com Nicodemos. É o lugar da reticência dos fariseus. De fato, Jesus não só se apresenta como pertencente à Judeia, como identifica o território da Judeia com a sua casa, com os seus, diz João, veio para a sua casa, mas os seus não o receberam. Diz, veio para os seus. Parece que a tradução esta, mas podia ser a tradução, veio para a sua casa, mas os seus não o receberam. Falando do verbo, João sublinha que a sua presença histórica se dá num povo específico, que é o seu, metaforicamente na sua casa. Ao dizer a sua casa, esta ideia veio para os seus, veio para a sua casa, veio para o que é seu, usando do lugar onde se habita, onde idia significa de forma genérica casa, propriedade, dentro do seu raio de ação, onde seria acolhido incondicionalmente, mas os seus não o reconheceram, os seus não o receberam. Os seus não o aceitaram. Jesus não foi reconhecido como centro da Judeia, mas como Galileu. És tu também da Galileia? Estuda e verás que nenhum profeta surge da Galileia. Jesus faz uma missão mesmo lá na Judeia. As duas passagens sublinham dois aspectos da missão de Jesus: batizar e fazer discípulos. Ouvimos. Mas, depois o evangelista continua a dizer, talvez, não porque Jesus batizava, mas são os seus discípulos que batizavam. Vamos entrar, então, nesta missão adiante de Jesus, que seria na Samaria, que é, podemos dizer, um lugar teológico, porque Jesus vai na Samaria. Diz o texto, por isso devia atravessar a Samaria.